No vídeo de hoje eu vou falar sobre o card principal, fazer as análises e os palpites. Lembrando que ontem eu postei o vídeo do card preliminar completo, então quem não assistiu, corre lá para ver. Não esquece de se inscrever no canal e deixa o like ou o dislike. A luta que vai abrir o card principal já tem brasileiro, é o Gregory Rodrigues, o Robocop. Ele vai enfrentar um armênio, Armen Petrosyan. O cara veio do kickboxing aí, é uma lenda do kickboxing. E a luta vai ser pelo peso médio. O Robocop tem 30 anos, venceu 11 e perdeu 3. Ele tem 5 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 2 por decisão. Ele perdeu 2 vezes por nocaute e 1 por decisão. Ele participou do Contender Series em setembro de 2020. Ele acabou sendo nocauteado pelo Jordan Williams. Mas depois disso ele venceu as 2 lutas que ele fez pelo LFA e as 2 que ele fez pelo UFC. 3 delas ele venceu por nocaute. O Petrosyan tem 31 anos, ele venceu 6 lutas, todas por nocaute, e perdeu 1, também por nocaute. Ele venceu o Contender Series em outubro de 2021, com um nocaute no primeiro round. Nas casas de apostas, o brasileiro está com um pequeno favoritismo, 60%. Acredito que o favoritismo é devido a ele ser mais completo, ele tem muito mais chão do que o adversário, e acho que esse é o caminho da vitória para ele. Ficar na trocação não é uma boa, com um cara que tem mais de 50 lutas de kickboxing na carreira. Então, meu palpite é para o Gregory Rodrigues vencer por finalização. Na segunda luta do card principal, vai ser pelo peso leve. É mais uma luta que promete bastante. São 2 jovens promessas aí do UFC. O espanhol Joel Alvarez vai enfrentar o russo Arman Tsarukyan. O Tsarukyan tem 25 anos, 17 vitórias, só 2 derrotas. Ele venceu 6 vezes por nocaute, 5 por finalização e 6 por decisão. E ele perdeu 1 vez por nocaute e 1 por decisão. Ele estreou no UFC em abril de 2019 e pegou logo o Islam Makhachev e acabou perdendo por decisão. Ele fez outras 4 lutas desde então e venceu todas, só a última que foi por nocaute. As outras 3, tudo decisão. A sua primeira derrota na carreira foi na segunda luta, lá em 2015. Depois foram 12 vitórias seguidas até ele estrear no UFC contra o Makhachev. O Alvarez tem 28 anos, 19 vitórias e 2 derrotas. Ele decidiu todas as lutas dele por via rápida. Foram 3 nocautes e 16 finalizações. Ele perdeu 1 vez por nocaute e 1 por decisão. Ele fez a estreia no UFC com derrota também para o russo Damir Ismagulov, que é um cara 23-1, e foi por decisão. Depois ele fez 4 lutas, venceu todas, 2 por nocaute e 2 por finalização. As 3 últimas foram no primeiro round. Bom, nas casas de apostas o russo é um pouquinho favorito, ele está com 65%, mas eu vou escolher a zebra, vou ficar com o espanhol. Acho que o encaixe de luta é melhor para ele. Ele tem muitas finalizações onde ele está por baixo, e o jogo do russo é aquele jogo da questão de luta agarrada e jogar no chão, ficar por cima. Na trocação eu acho que o Alvarez leva uma vantagem, então fico com o Alvarez por finalização. A terceira luta do card principal vai ter mais uma brasileira, a Priscila Cachoeira, a Pedrita, vai enfrentar a coreana Ji Yeon Kim, pelo peso mosca feminino. A Pedrita está com 33 anos, tem 10 vitórias e 4 derrotas, venceu 6 por nocaute e 4 por decisão, perdeu 2 por finalização e 2 por decisão. Quando ela entrou no UFC, ela estava invicta na carreira, ela tinha 8 vitórias em 8 lutas, e já começou pegando a Valentina Shevchenko, foi finalizada no segundo round. Depois ela perdeu 2 por decisão e conseguiu vencer 2 por nocaute na sequência. A última luta ela perdeu para Gillian Robertson no primeiro round, aquela finalização onde ela acabou enfiando o dedo no olho da adversária, mas ela já se desculpou, disse que não sabia bem o que estava fazendo, que ela estava quase apagando. Então ela ficou só com a derrota e acabou não sendo punida pelo UFC. A Kim tem 32 anos, 9 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Venceu 2 por nocaute, 3 por finalização e 4 por decisão. Todas as derrotas foram por decisão. Ela também chegou no UFC sem derrota. Ela também tinha 8 lutas, só que 2 empates e 6 vitórias. E ela perdeu na estreia. Aí depois ela venceu 2 na sequência. Mas das últimas 4 lutas que ela fez, ela perdeu 3. Ela já perdeu para Antonina Shevchenko, para Alexa Grasso e para Molly McCain. Bom, a coreana está com 60% de favoritismo nas casas de apostas, mas eu vou optar pela brasileira, mais uma vez. Principalmente na luta em pé, ela leva bastante vantagem. Ela tem que tentar
não ir para o chão, mas a coreana também não é das melhores atletas no chão, não tem nem como comparar com a Gillian Robertson da última luta. Então eu vou ficar com a vitória da Pedrita por decisão. Bom, no co-evento, mais um brasileiro, o Wellington Turman, vai enfrentar o Misha Cirkunov, e a luta vai ser pelo peso médio. O Turman tem 25 anos, venceu 17 lutas e perdeu 5, tem 4 vitórias por nocaute, 7 por finalização e 6 decisões. Ele perdeu 2 por nocaute e 3 por decisão. Ele chegou no UFC em julho de 2019, ele chegou com uma grande promessa, só que ele ainda não vingou. Ele estreou com uma derrota para o Carl Robertson, e na segunda luta ele venceu o Marcos Maluco, outro brasileiro, e depois ele perdeu 2 seguidas por nocaute no primeiro round, para o Andrew Sanches e para o Bruno Blindado. Ele voltou a vencer na sua última luta, foi uma decisão dividida, sobre o americano Sam Alvey, que também não está numa boa fase. O Cirkunov tem 34 anos, 15 vitórias e 7 derrotas, venceu 5 por nocaute, 8 por finalização e 2 por decisão. Ele perdeu 4 por nocaute, 2 por finalização e 1 por decisão. Ele teve um bom início no UFC em 2015, ele venceu as 4 primeiras lutas na organização, mas de 2017 até hoje ele venceu só 2 lutas e perdeu 5. Ele foi nocauteado pelo Volkan Ozdemir, pelo Glover Teixeira, pelo Johnny Walker e pelo Ryan Spann. Ele venceu o Patrick Cummins e o Jimmy Crute por finalização. E agora ele vem de derrota por decisão dividida para o Krzysztof Jotko. Bom, segundo as casas de apostas, essa é a luta mais equilibrada da noite. É mais ou menos 52-48 a favor do Cirkunov, mas eu vou ficar com a vitória do brasileiro. Eu acho que o encaixe de luta é melhor para ele. O forte do Cirkunov é a luta no chão, só que o Turman é melhor do que ele no chão. Inclusive, eu acho que o ideal para o Turman é começar a levar as lutas mais para o chão, que ele não tem um queixo tão duro. Então, vitória do Turman por finalização. Bom, a luta da noite vai ser entre o Islam Makhachev e o Bobby Green. Originalmente seria pelo peso leve, mas o Makhachev ia enfrentar o Beneil Dariush. Seria um title shot aí para enfrentar quem vencer de Charles Oliveira e Justin Gaethje. Mas o Dariush acabou se machucando e o Bobby Green pegou a luta há menos de 2 semanas. E ele lutou nesse mês ainda, então vai ser uma luta bem complicada para ele. Inclusive é o maior favoritismo da noite, disparado, para o Makhachev. O Makhachev está com 30 anos, venceu 21 e perdeu só 1. Tem 3 nocautes e 10 finalizações e 8 decisões. A sua única derrota foi por nocaute lá em 2015 por um brasileiro, o Adriano Martins. E depois dessa luta o Adriano nunca mais venceu. Ele lutou mais 5 vezes e não ganhou nenhuma. O Makhachev venceu as 9 últimas lutas. Venceu Dan Hooker, Thiago Moisés, Drew Dober, Davi Ramos, Tissarukian, Gleison Tibau, Nick Lentz, todos na lista dele. O Green está com 35 anos, ele tem 29 vitórias e 12 derrotas e 1 empate. Ele venceu 10 por nocaute, 8 por finalização e 11 por decisão. Perdeu 2 vezes por nocaute, 2 por finalização e 8 por decisão. Ele venceu o alemão Nasrat Haqparast no dia 12, como eu havia dito, ainda nesse mês. Foi uma decisão, mas o cara quase não encostou nele, então ele pôde lutar novamente. Antes disso, ele tinha vencido o Al Iaquinta por nocaute no primeiro round. E antes ele tinha perdido na sequência para o Thiago Moisés e para o Rafael Fiziev. Bom, o Makhachev tem mais de 85% de favoritismo para essa luta. Eu tenho que concordar, não costumo concordar com essas cotações tão altas, mas eu realmente não vejo o Green vencendo essa luta. Então eu fico com a vitória do Makhachev no primeiro round, muito provável uma finalização. Se a luta fosse em pé, o Green até teria uma chance, mas o Makhachev não vai brincar, vai trocar alguns socos no máximo e já vai levar a luta para o chão e fazer o jogo dele e vai vencer sem maiores problemas. Bom, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like aí, comenta o que vocês acham, se vocês concordam ou não, se tem alguma coisa que possa melhorar, e é isso, valeu!